Hoje, o Diário Pernambuco TV, Política, recebe Raul Jungmann, um pernambucano que foi presidente do INCRA, foi ministro da Agricultura, recentemente foi ministro da Defesa e ministro da Segurança Pública, foi também deputado federal, vereador, um militante da democracia e do Estado brasileiro. Raul, você é muito bem-vindo aqui no Diário Pernambuco TV. Muito obrigado. Eu queria perguntar, vai iniciar nosso bate-papo, Raul. Primeiro, qual é o balanço que você faz dessa etapa que passou no Ministério? Primeiro o Ministério da Defesa, depois o Ministério da Segurança, numa época de uma política muito turbulenta, de muitas mudanças. Como é que você vê a conjuntura política que você deixou quando saiu do Ministério e a atual? No âmbito da defesa, eu destacaria 3 aspectos. Em primeiro lugar, a atualização da política nacional e a estratégia nacional de defesa, que nós fizemos toda uma atualização e enviamos para o Congresso Nacional. Inclusive, eu fui relator do projeto de lei complementar que instituiu a obrigatoriedade de que a política nacional de defesa e a estratégia nacional de defesa tivesse que ser submetida a cada 4 anos ao Congresso Nacional. Então, isso no seu tempo de deputado federal, você tinha sido relator desta matéria? Eu fui relator e essa emenda é minha, emenda de relator, que a cada 4 anos, no meio do mandato, para não sofrer o contágio das eleições, o Congresso deveria se posicionar, ampliando as responsabilidades do Congresso Nacional com a defesa nacional. Em segundo lugar, é dessa época que nós tivemos algumas ações que eu considero importantes. Por exemplo, o primeiro satélite brasileiro de comunicações. O Brasil alugava satélites e todas as suas informações, inclusive de Estado e sigilosas, elas exatamente ficavam com um grau, digamos, de vulnerabilidade que agora ele foi devidamente cessado. Porque esse satélite brasileiro, ele não só foi desenvolvido na França com a participação de engenheiros brasileiros, como também toda a criptografia é verde e amarela, portanto resguardando os segredos e, obviamente, as questões vitais para o país. Em terceiro lugar, eu destacaria também a questão de que nós tivemos um período muito crítico. Para você ter uma ideia, em 20 meses em que eu fui ministro da Defesa, nós tivemos 11 ações de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Ou seja, nós tivemos que fazer intervenção na segurança pública de aproximadamente 7 estados, por 11 vezes, e tendo isso culminado com a intervenção que nós tivemos no Rio de Janeiro. Então foi um período realmente bastante difícil e crítico para ser gerenciado. Por exemplo, uma cena na televisão, lá uma intervenção, uma GLO no Espírito Santo, por ocasião da greve, acho que era da Polícia Militar. Polícia Militar, e eu vi que o Exército, nessa GLO, foi muito bem recebido pela população. Eu vi a cena dos tanques sendo aplaudidos pela população, que estava absolutamente insegura com a greve da polícia. Isso foi na tua gestão? Foi na minha gestão. E eu diria que ali foi, de todas, a mais crítica das operações de GLO. Por quê? Porque a polícia estava amotinada dentro dos quartéis e armada. Quer dizer, não era só em greve, não, ela estava amotinada. Ela estava amotinada, estava em greve, estava armada, e nós estivemos a poucos passos de ter que utilizar a força para resolver aquela questão, porque a população estava exposta, estava vulnerável, você tinha saques, você tinha mortes, você tinha, enfim, uma situação em que tivemos que restabelecer o controle, e foi restabelecido, né? O comércio voltou a abrir, a escola voltou a funcionar, os ônibus voltaram a trafegar normalmente. Além disso, nós também demos continuidade aos projetos estratégicos da Marinha, que é o submarino, inclusive o submarino de propulsão nuclear, que é a questão do sistema de fronteiras, o SISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteiras, e, evidentemente, a adequação de toda a aviação de caça para a defesa do Brasil, que é o projeto Gripen, que está sendo os caças suecos, né? Os caças suecos. E finalmente o Brasil optou pelo Gripen e está construindo com a tecnologia sueca aqui no Brasil os Gripens. Não, está fazendo lá, fará 4 lá, são 36. 4 serão feitos lá, 32 serão feitos aqui no Brasil. Mas com 100% de transferência da tecnologia, 100%. Não é isso? Por isso mesmo a aeronáutica sempre se posicionou de que o Gripen era melhor
solução, porque, a exemplo do que tinha acontecido com a MX da Itália, este aí implica em transferência total de tecnologia. Eu me lembro desse debate na Câmara, era o fator crucial. Raul, e sobre a intervenção do Estado brasileiro, quando você era ministro da Defesa, no Rio de Janeiro, que nós sabemos tem setores que o Estado não consegue ter controle, né? Que são dominados pelas milícias, por gangues. O que é que você tem a nos contar dessa experiência, de ter determinado a intervenção num lugar complicado como o Rio de Janeiro? Foi a primeira vez que se usou um comando constitucional que é o Estado de Defesa. Nunca antes tinha sido utilizado. Foi a primeira vez. Desde a Constituição de 88 foi a primeira vez. Isso foi determinado porque, de fato, a situação de violência no Rio de Janeiro já tinha fugido do controle há algum tempo e se agravava. E um governo que também estava numa situação administrativa, financeira e mesmo até moral. É bom lembrar que 6 dos 7 membros do Tribunal de Contas do Estado estavam presos, aproximadamente 10 deputados estaduais foram presos, 3 dos últimos governadores do Rio de Janeiro também passaram pela prisão ou estavam presos. Era a desmoralização completa do sistema político do Estado. E a população à mercê do crime organizado. Então a intervenção se fez necessária, o presidente Temer determinou que fosse apenas na área da segurança e nós então passamos a gerenciar aquela situação do Rio de Janeiro. Reaparelhamos as polícias, fizemos a sua reorganização, instituímos métodos técnicos e científicos para você poder combater o crime organizado, a chamada mancha criminal, que são os locais onde preferencialmente os crimes estão acontecendo, e era lá que nós tínhamos que efetivamente estatísticas, né? atuar. Foram investidos mais de R$1 bilhão, e a verdade é que desde então o Rio de Janeiro ele enfrentou um decréscimo da violência, inclusive dos homicídios. Agora, evidentemente que é preciso que isso seja sustentável, mas o trabalho que se pôde fazer, e foram apenas 10 meses, ele foi realmente suficiente para apresentar resultados iniciais, embora que a violência ainda permaneça muito alta. Já que a gente está falando do Rio de Janeiro, nós vimos há poucos dias a cena do sequestrador de um ônibus na ponte Rio-Niterói e que foi abatido por determinação do governador Witzel, que inclusive fez se mostrar na televisão, descendo de helicóptero e comemorando aquela cena quase como se fosse um gol do seu time de futebol. Qual o comentário que você tem a fazer sobre esta política do governador Witzel, que é incentivada pelo atual presidente da República, que alguns chamam de uma licença para matar, outros têm reclamado muito, porque muitas vezes o uso da força tem sido desproporcional e tem atingido pessoas, estudantes, que às vezes estão no posto de ônibus ou às vezes estão cumprindo os seus objetivos do cotidiano. Qual o comentário que você, Raul Jungmann, com a experiência de ministro da Defesa, de ministro da Segurança, tem sobre essa política do governador Witzel e sobre aquela cena em particular lá na ponte Rio-Niterói? É preciso combater o crime organizado e é preciso reduzir os homicídios e também a violência. Mas isso jamais pode ser confundido com autorização para as forças de segurança para matar. Inclusive porque essas forças serão corrompidas por esse tipo de atitude. Explico. Se cabe à polícia decidir quem vai ficar vivo e quem vai ficar morto, evidentemente que essa polícia se deixará corromper porque ela terá o poder e, evidentemente, fará barganhas no sentido de quem vai ficar vivo e de quem deve ser morto. Primeiro, nós não temos na Constituição brasileira a pena de morte, portanto isso é inconstitucional. Segundo lugar, que isso também destrói a disciplina e hierarquia das forças policiais. Por quê? Se um determinado agente policial da segurança, ele tem a possibilidade, ou ele que decide quem vai viver e quem não, quem deve matar ou não, a disciplina já foi efetivamente perdida. Porque, de fato, é preciso seguir o ditame da lei, é preciso saber exatamente que o que nós estamos fazendo aqui é justiça e assegurar segurança e não política de vingança. Por mais que se entenda a situação em que vive a população do Rio de Janeiro, não podemos dar esse salto, essa regressão imensa que é simplesmente o Estado voltar à política de olho por olho e dente por dente. Com relação às atitudes do governador, evidentemente que são reprováveis, que não cabe e não existe nenhum motivo para que se comemore a morte, mesmo que seja de um bandido ou de um criminoso.
por uma razão que eu considero essencial. Todos nós temos uma integridade humana e não cabe ao Estado desconhecer isso, não cabe ao governante desconhecer isso e transformar a sua política, que devia ser uma política, sobretudo, em respeito ao Estado de Direito, em uma política de vingança, no direito do inimigo. Esse tipo de política de segurança que está praticado no Rio de Janeiro, que tem sido incentivado pelo presidente Bolsonaro, ele, reconheçamos, goza de uma aceitação popular muito grande, né? Eu vi que aquela cena do governador do Rio, ela foi aplaudida pela opinião pública. E alguns dizem que o populismo que está prevalecendo hoje no mundo, seja nos Estados Unidos, seja em países da Europa, como a Hungria, como a Turquia, como a Rússia, eles se alimentam muito disso, desses preconceitos, desses atalhos que a opinião pública identifica para solucionar os seus problemas. Então, você acha que o aplauso da população ao gesto do governador Witzel vai aprofundar mais ainda a prática desse tipo de política de licença para matar conferida pelo Estado? Isso, de um lado, tem raiz na nossa incapacidade de provermos uma segurança, serviços de segurança como aqueles que são requeridos pela população. De outra parte, isso também quer dizer que esse aplauso que hoje governantes têm com esse tipo de atitude, eles têm limites. Isso não é sustentável. Isso não é algo que, de fato, vá conseguir resolver os problemas de segurança que nós temos e que são crônicos. Eles podem, eventualmente, trazer determinados resultados, mas eles não resolvem os problemas que são os problemas estruturais da segurança. E os problemas estruturais da segurança passam por, primeiro, um amplo programa de prevenção social, sobretudo para a juventude de 15 a 24 anos, os sem escola e também sem trabalho, com pouca renda, baixa educação e famílias desestruturadas. Aí, infelizmente, onde a vulnerabilidade é maior para que se faça o caminho em direção ao crime organizado. Em segundo lugar, o sistema prisional. O sistema prisional é a minha nêmesis. Por quê é a minha nêmesis? Uma razão muito clara. É que hoje nós temos a terceira maior população do mundo, que cresce 8,3% ao ano. Já está em 812 mil. E daqui a 3 anos será uma Porto Alegre, 1,5 milhão. Mas, sobretudo, preste atenção a isso. Todo o sistema prisional, que é um sistema público, é controlado pelas facções. São mais de 70 facções. Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, PCC, Bonde dos 40, Sindicato do Crime, Família do Norte e por aí afora vai. Então, o sistema prisional é controlado por facções que surgiram dentro do sistema prisional e que de lá de dentro controlam os crimes na rua. Então, a dinâmica que nós vivemos aqui, ela é, em grande medida, potencializada, coordenada, multiplicada de dentro do sistema prisional, né? Então, veja bem, nós só fazemos e só discutimos política entre a rua e o portão do sistema prisional. A raiz está aqui, numa juventude que mata e morre 2,5 vezes mais do que a média nacional. Então, não existe uma mão que se estenda e que preste atenção e que foque nesses jovens. E, do outro lado, num sistema prisional absolutamente disfuncional, controlado por organizações criminosas. Então, se um jovem, por exemplo, furtou uma bicicleta e um juiz manda ele para dentro de um sistema fechado, como aqui, por exemplo, o Aníbal Bruno, o que vai acontecer? Ele, para sobreviver, vai ter que se filiar a uma organização criminosa e não vai mais sair. Se um dia ele voltar para a rua, ele vai voltar agora com a condição de ser membro de uma dessas grandes facções criminosas. Então, você não resolveu o problema daquele garoto, em termos de vida dele. Você simplesmente o fez se tornar agora, de fato, um criminoso profissional, e isso tem, portanto, um custo muito mais elevado para a sociedade. Que política é essa que nós estamos fazendo? Esse foi Raul Jungmann, transmitindo para o internauta do Diário de Pernambuco um pouco da sua grande e profunda experiência sobre esse problema nacional que é a segurança pública. Fique ligado no canal do Diário de Pernambuco, na TV, porque nós vamos ter, na sequência, uma outra entrevista com o Raul, em que ele vai falar ainda mais detalhadamente sobre essa experiência.